Vamos receber nossa mulher maravilhosa? Vamos, é agora. Vinheta roda. É isso, gente. Olha, a gente tá aqui com uma mulher muito especial, né? E além de muitas dicas e animação que a gente tem aqui no nosso programa, também tem a missão de inspirar outras mulheres. Afinal, unidas, somos bem mais fortes. E hoje, claro, nós temos o prazer de receber aqui no nosso estúdio uma empresária visionária e batalhadora que estimula o protagonismo feminino e que também já foi indicada como uma das pessoas mais influentes do mundo. É claro que eu estou falando de Luísa Helena Trajano, que é presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e presidente também, importante, hein, do Grupo Mulheres do Brasil, grupo que reúne mais de 130 mil participantes no Brasil e no exterior. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, menina? Prazer recebê-la. Muito obrigada, viu? Aquele pela bolinho visita. gostoso ali. Temos para você. Obrigada. Podemos já trazer esse Obrigada. bolinho maravilhoso para você comer conosco e compartilhar o seu conhecimento sobre empreendedorismo, né? Estamos no Mulheres, um programa que fala sobre isso todos os dias, seja na gastronomia, no artesanato. Há então muitos anos, né, que há tem esse muitos programa, anos. né? Vai fazer 45 anos Nossa, esse ano, acredita? tudo isso? Tudo isso. Nossa. E mulheres incríveis já passaram por aqui, né? E hoje a gente tem o prazer de te receber. E de te ouvir, né, para inspirar Prazer. mulheres, porque você transformou um pequeno negócio em um negócio gigantesco, né, numa rede enorme. E você, quando iniciou o seu trabalho, imaginou que cabia, que havia essa mulher gigantesca do empreendedorismo em você? Eu sou de uma família de empreendedores, então eu já levei vantagem de nascimento, né? Eu sou de uma família que a empresa foi fundada por mulheres há quase 70 anos atrás, então eu venho de um berço muito empreendedor, de mulheres e homens empreendedores. Então, assim, é muito difícil você não viver num mundo desse, não sonhar e não trabalhar, porque o empreendedorismo tem umas características que a gente vai colocar muito importantes. Então, assim, é muito diferente para mim. Por exemplo, eu nunca fui cobrada, olha, você vai trabalhar, vai largar seus filhos, porque eu também já tinha sido lá, quer dizer, minha mãe também já trabalhava fora. Tá. Então, eu acho que essa vantagem de ter nascido numa época que isso não se falava, nem empreendedorismo seria negócio, mulher trabalhando para fora e tal, eu já nasci num berço assim. Então, isso me contribuiu muito para muita coisa. E também no interior do Brasil, então em Franca, então me contribuiu muito para a minha formação mais fácil do que eu sou hoje. Eu tenho certeza disso. Eu acho que assim, eu tô pensando nas pessoas que estão assistindo a gente agora e que sonham em empreender e que sonham de repente chegar um dia próximo ou chegar onde você chegou, porque se você chegou, você mostra pra gente representatividade que chama, né? Que é possível chegar. Lá no começo, como é que o mercado te recebeu? Porque você estava falando, antigamente até mulher era difícil de sair para trabalhar na rua, né? Tinha que ficar em casa, trabalhar fora era uma questão, era um problema. Como é que o mercado nesse universo masculino te recebeu? Então, sabe o que acontece? Assim, eu sou filha única, minha tia também não teve filho, porque a empresa foi fundada pela minha tia. Tá. E está até passando as imagens aí, e a minha mãe só teve eu de filha, eram 4 irmãs muito unidas. Então, assim, eu já fui criada para isso. Agora, o que acontece, né? Eu tenho trabalhado muito mulheres há muitos anos, o poder das mulheres, e nada contra o homem, mas trabalhando a favor das mulheres. O que acontece é que eu sempre não me senti, talvez por ser filha única, eu não me sentia muito inferiorizada, e por viver num meio onde as mulheres já enfrentavam isso, e agora eu sou do interior de Franca. Franca é uma cidade que a gente ama, muito empreendedorismo, muito empreendedor graças ao calçado, né? Então, sim, Franca foi uma cidade que projetou o Brasil na década de 70, projetou o Brasil internacionalmente de empreendedores que nasceram sapateiros e trabalhou. Então, o que acontece? Quando lá 70% é mineiro e 30% é filho de mineiro. Então nós temos aquela pronúncia muito do interior de Minas, mesmo, porta, portão.
E uma das coisas que eu gostaria de falar para as pessoas e que realmente me alimenta até hoje, que eu não tive vergonha da minha origem, eu não fiz dicção para mudar. Não, eu não posso falar assim. E isso foi uma coisa muito importante, eu resgato. Você, para ter o novo, você não precisa acabar com o passado e com a sua origem. Então isso me ajuda muito hoje, quando eu estou mais experiente, com mais exposição, de você ser você mesmo, de você se encontrar com a sua essência, porque você muda muita coisa, mas a sua essência é a sua essência, né? Então isso ajudou muito. Então eu vim contando isso, eu vinha para São Paulo, muito novinha, para falar de uma empresa totalmente desconhecida, né? Porque a Magazine Luiza foi escolhida pelo povo, difícil, e a mulher no meio de muitos homens. O que acontecia, eu acho que hoje eu tenho falado para as mulheres muito, primeiro, eu tenho muita consciência da forma como os homens foram criados. Era uma gestão totalmente mecânica, eles não podiam falar que o filho estava doente, que eles estavam com problema, que não sabia. E eu já fui criada num mundo mais feminino, quer dizer, onde eu fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, eu sabia que eu não era perfeita. Então, isso foi uma das coisas que eu quebrei muito cedo na empresa. Então, quando eu chegava aqui em São Paulo, que eu tinha que falar do Magazine Luiza, no meio de muitos homens, quando eu não era escutada, ouvi eu sair com raiva, esses homens machistas, eu levantava a mão e falava, gostaria que vocês me escutassem. Eu tenho uma ideia boa para fazer. E hoje eu oriento muito as pessoas a fazer isso. Então, assim, graças a onde eu fui criada, num ambiente já que eu poderia ser eu, que eu poderia ser vencer, e graças também à forma como eu tive uma mãe com muita inteligência emocional e uma tia com muita inteligência em empreendedorismo. Então isso me ajudou muito. Ter uma autoestima onde eu tenho muita coisa para aprender, mas eu não sou inferior aos outros, porque eu sou mulher ou porque eu nasci no interior. Então isso ajuda muito. E hoje eu digo assim, o tempo mudou. E o que eu tenho que dizer para as mulheres é que a nossa luta, a luta que foi do nosso antepassado, onde nós começamos a votar só, ter valor em 1960 e pouco, a gente começou a ter o valor em 1935, quer dizer, muito pouco tempo. A gente para assinar um cheque não podia, tinha que ser o homem para assinar. Eu já peguei uma geração melhor, vocês melhor ainda. Então, o que eu quero dizer é assim, nós não temos mais que estar lutando para dizer o papel da mulher. Nós temos que estar lutando para pôr mais mulheres em poderes. Nós hoje temos 18% de mulheres na política só. Sim. E eu percebo quando eu vou para Brasília, quando a gente vai, o tanto que as mulheres, independente de partido, se unem por uma causa, a maioria delas, por uma causa que seja para o bem comum de todos. Então a nossa luta hoje é muito mais para falar, puxa, a gente tem que aprender a mudar de ciclo. Eu acho que mudar de ciclo é muito importante, quando você muda de ciclo. Então nós estamos num outro ciclo e graças ao nosso antepassado, graças às mulheres que tiveram que lutar muito para votar, para ter nome, para fazer muita coisa, a gente melhorou. Não quer dizer que nós não temos muita conquista a fazer, muitas ainda. E as mulheres negras, principalmente, muitas nós temos que estar junto, mas a gente mudou de ciclo. Hoje a mulher decide o carro que vai comprar, ela decide o eletrodoméstico que vai comprar, ela tem um papel, ela não só decide, como ela está à frente de muitas coisas. Na agricultura nós encontramos muitas mulheres. Esse dia eu dei uma palestra para uma empresa de automóvel, onde tinha e caminhões, muitas mulheres transportadoras. Que maravilhoso. Então o mundo mudou. Eu vou na área agrícola, muitas mulheres na lavoura, comandando, fazendo negócio. Então nós estamos num outro ciclo. Isso não quer dizer que a gente não tenha muita conquista, mas a gente mudou. Você contando tudo isso pra gente, não tem como perceber, não notar que você veio de uma família de empreendedores, de uma cidade, né, que também é movida pelo comércio, e você não parou por aí, porque você também trouxe um empreendedorismo para outras pessoas. O seu papel hoje, eu acho que ele é tão importante, tão forte, porque você quer outras pessoas com você, você quer realmente fazer com que esse mercado cresça, e especialmente focado nas mulheres. Mas então, por que isso, né, eu acho? Assim, eu convivi muito em ambiente masculino, onde me chamava por eu ser mulher, em muitos conselhos. Os outros falavam, não, mas é porque era você. Não é.
o papel feminino junto com o masculino, ele dá muito equilíbrio, principalmente nesse momento que a gente tem tanta guerra, tantos problemas, né? A gente passa por um processo processo político, de político grande no mundo inteiro, não é no Brasil, e que é natural, faz parte de um processo do tempo, né? Mas não é tão agradável. Então, a minha luta não foi por mim, foi pelo papel que a mulher exerce nos ambientes. Conta pra gente desse seu projeto, que é tão importante. Dessa natureza. Então eu vejo, só terminando, quando eu estava em conselhos, o meu papel feminino ajudava a equilibrar o conselho. Por que não mais mulheres em conselho? Por que mais mulheres em posições maiores para fazer isso que o mundo quer tanto, eu acho. E foram 40 mulheres agora falando do grupo que se Mulheres do Brasil. juntaram para fazer Mulheres do Brasil. Você é a presidente desse grupo. E agora falando do grupo Mulheres do Brasil. Se vocês analisarem a história, a gente percebe que as grandes mudanças da sociedade foram feitas através de uma sociedade civil organizada. E assim, eu quero dizer que eu fui convidada para ser candidata várias vezes, mas eu acredito em política, eu sou uma política que não tenho partido, mas eu sou uma política, porque eu acredito que políticas públicas é que muda um país. Então eu sempre acreditei, desde Franca eu tive instituição para trabalhar os movimentos quando a cidade sofreu muita influência da China no calçado, na época. A gente teve junto para mudar uma coisa. Então há 13 anos atrás, eu fui convidada para ser, junto com o Instituto do Varejo, que era só homem, para ir para Brasília, junto com a ministra, para a gente montar minha casa, minha vida com móveis eletrodomésticos, não do Magazine, de todos os varejistas. Sim. E lá ela me chamou, vamos chamar algumas mulheres para vir para cá, para a gente falar sobre empreendedorismo. Isso há 13 anos atrás, gente, essa palavra era muito longe. E aí, para não ficar só 5 ou 6 que eu conhecia, eu, a Sônia, a Tieco, aquelas sempre, eu comecei a convidar mulheres até de Paraisópolis, que eu achava que era líder. Nós somos em 40. Como a gente não se conhecia do interior, não se conhecia, a gente reuniu antes para poder se conhecer e falar, olha, nós estamos aqui para pensar no país. Não é no nosso quintalzinho de varejo, ou de mineração, ou de educação, nós estamos aqui, mas nem precisou. Parece que foi uma coisa abençoada. Todas falavam que estavam lá para pensar no Brasil. E a gente foi para a reunião e depois todo mundo queria montar um grupo pelaquela reunião anterior que teve. E a gente começou com 40 mulheres na casa de de outra, tal. E a gente deu o nome de Mulheres do Brasil, porque naquele dia tinha uma exposição daquelas mulheres gordinhas de Salvador, e que chamava Mulheres do Brasil a exposição. Olha. E é interessante, olha como a gente juntas consegue mudar. Quando você olhava Mulheres do Brasil no Google, em qualquer lugar, parecia assim, carnaval, não que eu amo carnaval, mas assim, dança, mulheres mais sem roupa, parecia. A gente tinha duas coisas, ou acrescentar coisa nisso, quer dizer que que o Brasil não era só isso de mulheres, sim, ou mudar o nome. A gente resolveu acrescentar mais. Hoje, se vocês entrar, mulheres já aparecem. Lógico, que orgulho que eu tenho do carnaval, que orgulho que eu tenho da facilidade de dançar, que orgulho que eu tenho do gingado, nós temos, mas também nós temos mulheres empresárias, mulheres mulheres operárias, que são uma ministra da Fazenda, porque eu digo que as mulheres operárias são ministras da Fazenda. Ela pega aquele dinheiro e consegue administrar, ainda educar filho, fazer uma opção de coisa. Então é isso que nasceu o grupo. Hoje nós temos mais de 130 mil mulheres em todas as capitais, em vários interiores, e temos em todos os continentes. Ontem eu estava com a Helena Schusman, que é a que viaja muito. Luísa, aonde eu estou, eu encontro mulheres do Brasil. Olha, se eu estou na Tailândia, se eu estou no Japão, se eu estou onde eu estou, eu encontro mulheres do Brasil. Então, Mulheres do Brasil é isso. É um movimento que nós temos 19 causas e que nós temos fazer acontecer, não ficar no diagnóstico, não inventar roda. Então, por exemplo, a gente trabalha muito forte em todos os comitês, é o único que é geral,
a violência contra a mulher. Eu não sei se vocês sabem que a violência contra a mulher acontece em todos os países. Sim. Japão, Inglaterra, França, é o único que nós podemos ter global. Por exemplo, mas a gente não cria mais um movimento de mulher de violência. A gente junta com a Patrícia Galvão, junta com outros movimentos, com o movimento do Instituto Maria da Penha e com outros que ajuda, que a gente faz junto. Então, eu acho que isso é também outra coisa que Mulheres do Brasil dá muito certo. Parabéns pelo belíssimo trabalho. E é fantástico pensar que você faz tudo isso e tem uma família maravilhosa, conseguiu equilibrar muito bem, né? Todos os pratinhos da mulher empreendedora, da mãe. Hoje vó também, estamos vendo fotos belíssimas do seu trabalho e agora também da sua família. E como que é gerir todos esses lados da Luísa Helena Trajano? Uma pesquisa entre mulheres que trabalham é muito difícil, principalmente para que trabalha por conta própria, que é a empreendedora de si mesmo, porque você pode ser empreendedora aqui dentro da TV Gazeta, você pode ser empreendedora dentro de qualquer lugar, mas a que trabalha, porque ela tem que fazer 1000 coisas, e eu acho que o maior desafio nosso é a educação de filho, né? Eu brinco que os filhos, falo a verdade, os filhos é uma divisão do antes e o depois. Para mim, assim, você pode ganhar, separar, fazer, mas ter filho, você não é a mesma pessoa depois que você tem. Se você reparar uma educação, você vai pagar a língua. Então você se torna mais humilde, inclusive o Magazine aceita mulheres grávidas para trabalhar, para processo de seleção, porque elas ficam muito melhores depois que têm filho. Então, assim, eu sei que não é fácil equilibrar, eu entendo o clamor delas, mas eu posso dizer que dá conta. Agora, eu tenho uma coisa para dizer nisso que me ajudou muito. Eu tive 3 filhos em 3 anos e meio, trabalhando, inclusive sábado. Nossa, mas era em Franca. Era mais fácil do que se eu morasse em São Paulo. Mas quando eu tive o primeiro filho, a minha mãe, que falei que tinha muita inteligência emocional, que também já trabalhava, ela falou para mim: minha filha, você está tendo a coisa mais importante da tua vida. Não tem nada que vai ser mais importante do que o filho, para o resto da vida. Mas eu vou só te falar uma coisa, não tem receita. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos ótimos. Tem mãe que trabalha fora, tem filhos que não se encontraram. E que não... Tem mãe que fica em casa, tem filhos ótimos. Tem mãe que fica em casa e também tem filhos que não se encontram. Porque se tivesse receita, uma receitinha igual vocês fizeram o bolo lá, sim, era fácil, você ia lá, fazia, porque é a coisa mais importante. E ela me falou uma coisa que eu falo muito nas minhas palestras: não pegue culpa. E eu não pego culpa de jeito nenhum, porque eu procuro dar o melhor do que eu estou dando e do que eu posso dar. Então, acho que uma das coisas que alivia as mulheres é isso também, é dar o melhor a cada momento que você está, e para o filho é dar a cada momento. E não tem receita. Também não tem muita expectativa que o seu filho vai ser tudo aquilo que você sonhou, hein? Cada um tem seu caminho, né? Não, e é difícil, porque quando você projeta muito, né? Às vezes você se frustra. A jornada é individual. Aí quando você fala, meu filho vai ser isso, meu filho vai fazer aquilo. E ele vai ver, ele pode ser tão bom quanto, mas a projeção não deixou você enxergar aquilo. Ele vai ser a melhor versão que ele puder ser, igual nós somos a melhor versão de mãe que conseguimos. Apesar que você e sua mãe ficam muito felizes, vocês serem apresentadoras tão lindas assim. A minha também ficou feliz, mas nem tudo dá para ser do jeito que a gente quer, né? Sim, com certeza. E você sabe, Luísa, que aqui no programa, né, nesses 45 anos de mulheres, a gente inspirou, né, e outras apresentadoras que passaram aqui, inspirou muitas outras mulheres a começarem a empreender, porque a gente tem pautas aqui de artesanato, a própria cozinha culinária, as mulheres aprendem uma receita, começam ali a investir nisso, a empreender realmente. Aí eu te pergunto o seguinte: porque às vezes a gente faz uma comparação. Você olha a Luísa hoje, você fala, eu não vou nem começar a empreender, porque olha essa mulher, como é que eu não chego perto, eu não tenho essa experiência, eu não tenho essa construção. Como é que era a Luísa quando começou? Porque foi uma construção até agora. Lógico. E a gente não começa sabendo tudo, né, Luísa? Eu sou muito voluntária desde 87 da micro e pequena empresa. Tá. Porque eu quero dizer para vocês que quem gera o emprego no país, Magalu gera quase 40 mil empregos registrados. Mas quem gera emprego mesmo é pequena, micro e média empresa.
Fora do Brasil é PPP, pensa primeiro na pequena. Então eu estou sempre junto. Eu ajudei na lei do Simples, porque a geração de emprego, depois da saúde, é a coisa mais importante que as pessoas têm. Para um país que você não pode injetar dinheiro, porque não tem dinheiro sobrando. Então eu estou junto. Então, assim, começar pequeno é o começo de todo mundo. Ninguém começa grande. Eu tenho um pupurri que fala agora são 10 milhões, 10 mil, agora são 30, são 40, são 50. Então, assim, vai exigir de você. E também eu digo assim, se você encontrou um nicho de negócio que é bom para você e você não quer crescer, não cresça, mas você tem que estar modernizando. Mesmo aquele pequeno negócio, você não pode parar. O digital é uma realidade, é uma cultura, mas você pode falar, eu vou ficar nesse meu negócio, eu tenho só um negócio que eu estou dando conta, mas você está modernizando, está atualizando, senão, vamos lembrar que a Kodak era exemplo de máquina fotográfica. Verdade. E assim, muita coisa. Então, assim, eu digo para ela, agora, se você quer crescer, se você quer ficar pequeno, do tamanho seu, sem você mudar e se modernizar, não tem jeito. Dentro do seu negócio, você tem que estar sempre trazendo coisas novas, alinhando, você tem que fazer. Agora, se você quer crescer, você também paga seu preço. Mas não se preocupe. As maiores empresas que você vê, nasceu pequena. A minha tia começou vendendo produto de porta em porta no fim de semana para poder ajudar o faturamento. Eu comecei no balcão, eu fiquei mais de 15 anos vendendo e foi maravilhoso. Porque eu aprendi uma coisa que está tão importante, empatia, né? E o que é empatia? Trocar de papel com o outro no mundo do outro, né? Sim. Quando eu estou aqui, eu estou vendo vocês como entrevistadora e não como empresária de negócio de varejo, né? E você teve empatia também com os pequenos comerciantes na pandemia, quando você abraçou e ajudou na gestão para que eles também conseguissem vender, e isso foi bom para eles e foi bom para todo mundo. Então quando começou a pandemia, por isso que eu falo que tem que estar sempre atenta à inovação. E achar que a inovação é muito cara é outro paradigma. Inova de acordo com o que você pode. O Magazine Luiza foi uma das primeiras empresas de varejo que, quando começou a pandemia, varejo físico, nós já tínhamos 50% no digital. Olha. Mas a gente não se acomodou nisso. Aí, o que nós podemos fazer? O pessoal ficou dia e noite pensando, foi onde a gente criou o parceiro Magalu. Então, ele entrava no nosso site, dentro da casa dele, escolhia os produtos, vendia para a família, para isso, e começava a ganhar. E salvou muitas famílias. Foi uma revolução, né, no mercado. Foi uma revolução. Nossa, então, a gente incrível, já tinha uma Luiza. cultura, porque a gente tem, o nosso lema é dar, por isso que não se preocupe os pequenos, é dar para muitos o que é privilégio dos poucos. Esse é o lema da tecnologia nossa, da nuvem que a gente lançou agora. É porque se você não der acesso a todos, não estou nem falando pelo lado de propósito, que para mim eu sou movida a propósito. Estou falando pelo lado de negócio. Se você não dá para todos, o mercado é tirado de um país como o nosso, que não tem capital para botar na economia, da onde que sai o capital? Prazer recebê-la, prazer encerrar Obrigada. essa tarde ao seu Tá lado. acabando. Maravilhoso, Tá tá acabando. chegando ao fim. @Luiza Helena Trajano.